Começou. Pra você. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia para quem fez o primeiro dia de academia. Boa E não tarde. consegue dar um tchauzinho. Brincadeira, pessoal. Eu sou Raíssa Jacinto. Eu sou Cleide Oliveira. E nós somos psicólogas aqui da Escola de Realização de Sonhos. E nós nos propomos para vocês, no final do ano passado, falar sobre as emoções. E nós vamos começar hoje falando sobre a raiva. Olá, eu não consigo ver quem chegou. Deixa eu ver entra. aqui. Deixa eu ver. Olá, Denis, tudo bem? Deixa eu Olá, chegar mais Denis. próximo. Daqui a pouco eu vejo o comentário. Tudo bem com você, Denis? A gente vai falar hoje sobre a raiva. Ei, meninas. Olha, tá não virado. consigo ouvir. Não consegue ouvir? Deixa eu ver se tem alguma coisa na live. Assim tá melhor? Oi, Kênia. Você também não tá ouvindo a gente? Assim tá melhor? Agora você colocou Agora no sim, seu. o meu tem som. Oi, Kênia. Então tira, amiga. Vou tirar Você também aqui. não tá ouvindo a gente? Oi, Vitor, tudo bem? Oi, meninas, tudo ótimo. Oi, Denis, que bom. Agora você tá conseguindo ouvir a gente? Confirma pra gente aí. Oi, Cleide. A posição agora tá ótima. Agora tá em pé, muito né? Bom. Obrigada, Kênia. Kênia é aqui de Belo Horizonte também, psicóloga, nossa parceira. Ai, que ótimo. Tava de lado, agora tá em pé. Beleza, muito obrigada, Kênia. Oi, Evelyn. Sejam bem-vindos, pessoal. Tô muito feliz de vocês estarem presentes. Hoje eu e Cleide estamos aqui para falar para vocês um pouquinho sobre raiva e a gente conversar sobre isso. Pensando na raiva, nós vamos começar com a seguinte pergunta. Raíssa, por que é importante falar sobre as nossas emoções? Por que é tão importante a gente saber sentir nossas emoções, afinal, né? A grande importância que a gente percebe de falar das emoções. Oi, Walter, tudo bem? Estamos falando da importância das emoções agora. As emoções, a gente saber sentir nossas emoções, a importância que ela tem na nossa vida, é a gente conseguir ter uma melhor qualidade na relação com as pessoas, nós conseguirmos nos posicionar de uma forma em que a gente vai estar cada vez mais próximo na relação com o outro, né? Na relação com os nossos valores, né? O que a gente quer para a nossa vida de fato, né? Então, quando a gente sabe, a gente aprende, né? Algo aprendido, a gente não nasceu sabendo sentir as emoções, afinal, não é mesmo? Então, quando a gente aprende a sentir as emoções, ao invés de fugir das nossas emoções, a gente consegue ter uma vida com mais qualidade. E é por isso que nós nos dispomos, né, Cleide, a falar sobre as emoções para vocês. É isso mesmo, né? Quero saber de tudo, Kênia. Legal. Isso aí, Kênia, pode enviar para nós as suas perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, nós estamos disponíveis para vocês. A ideia, nós vamos fazer lives, né, Cleide? Às quartas-feiras, neste horário de 13 horas. Hoje já começamos às 13, é a nossa primeira live para quem está aqui presente agora e para quem vai assistir depois, né? Esse vídeo vai ficar gravado. As perguntas. Deixa eu ver da aqui. Kênia. Tem perguntas da Tem Kênia. pergunta. Vê se você consegue ver aí no seu celular. Consegui aqui, ó. Como a raiva pode afetar o corpo? Muito legal sua pergunta, Kênia. Ótima pergunta. Quer Pensando na raiva, Kênia, a raiva pode nos afetar de várias formas. Tanto, primeiramente, no momento que a gente sente a raiva, nós podemos
contrair nossa musculatura, nossa expressão facial pode alterar, né? No momento que a gente está tendo aquele sentimento de raiva e que a gente não consegue lidar bem com esse sentimento, então nós podemos ter reações violentas, bruscas, né? Por não conseguir lidar com esse sentimento que é a raiva. E pensando que se a gente aprende a identificar que está sentindo raiva naquele momento, a possibilidade da gente controlar e, né, resolver, falar de uma forma tranquila é mais fácil do que a gente explodir. Quando a gente percebe que aquele sentimento é raiva, a gente dá um nome de raiva, possivelmente a gente já tem consciência de que sentimento, que emoção que é esta. E é muito legal perceber essa forma de ter noção da raiva, né? A raiva, ela tem reações no nosso corpo. As emoções que nós sentimos, elas têm reações no nosso corpo. Então, se a gente está atento ao que acontece em nós, no nosso corpo, a gente consegue identificar com mais propriedade de qual emoção é essa que a gente está sentindo, né? E aí, muito legal, o Cleide colocou pra gente, né? O que acontece, né? A nossa musculatura se modifica, a nossa expressão facial se modifica. Então é muito legal a gente ficar atento a isso. A nossa posição, né, de ataque, como se diz, primeiro momento dá essa impressão que a gente já fica preparado. Sentiu raiva, vamos estar preparados para poder atacar. E se a gente consegue equilibrar essa emoção, a gente sai dessa situação de uma forma mais tranquila, mais saudável. Com mais qualidade, né? Nas nossas relações, com as nossas questões do dia a dia. Kênia fez outra pergunta pra gente. Se eu conviver com uma pessoa que é muito ranzinza, raivosa, eu posso aprender a ser assim? Essa é uma boa pergunta. Ótima. Bom, sim, desde que essa pessoa já vive num ambiente raivoso, em que as pessoas são todas raivosas, não conseguem verbalizar de uma forma tranquila. Então, essa pessoa, vamos pegar o exemplo de uma criança que convive num espaço de pais, familiares raivosos, possivelmente ela também vai aprender a lidar de uma forma raivosa, né? Até porque ela talvez não esteja com o senso crítico desenvolvido. Uma vez que ela já está com o senso crítico desenvolvido, ela vai aprender a lidar de uma forma mais tranquila com a situação. Não quer dizer porque a família é raivosa, todos têm que ser raivosos, né, Raíssa? Uma das coisas importantes da gente perceber é que nós, seres humanos, a gente se desenvolve e reage às coisas que acontecem conosco, né? Então o meio nos influencia bastante, mas se nós estamos conscientes, né, do que acontece, nós podemos reagir ou agir de uma forma diferente, não simplesmente reagir às coisas que nos acontecem, né? E aí a gente precisa estar consciente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tem uma pergunta. Oi, Isabela! Isabela acabou de entrar, seja bem-vinda à nossa live. A pergunta do Vitor é: qual a melhor forma de se livrar deste sentimento, Raíssa? Qual a melhor forma de se livrar desse sentimento? É uma excelente pergunta. A raiva, assim como qualquer outra emoção, não existe possibilidade da gente eliminar enquanto nós formos seres humanos, né? Enquanto nós formos seres humanos, nós estamos passíveis, né, de sentirmos emoções. A raiva sendo uma delas, a gente não consegue deixar de sentir raiva, né? A gente pode, por um curto período de tempo, né, tentar modificar as nossas emoções, né? A gente pode, de alguma forma, talvez, controlar a emoção por um curto período de tempo, né? Mas isso realmente funciona? Você nunca mais vai deixar de sentir raiva, né? A gente percebe que não, né? As emoções são passíveis de nós sentirmos e a gente precisa aprender a senti-las, ao invés de a todo momento querer controlar as nossas experiências internas e fugir delas, né? Não sei se eu fui clara, Vitor,
Fala aí pra gente se eu fui clara com a resposta, ou se você quiser perguntar de novo, eu posso falar mais. Oi, Clége, minha tia, que lindeza! Seja bem-vinda. A gente está aqui falando da raiva e Vitor acabou de fazer uma pergunta sobre a eliminação da raiva, né? Se isso é possível. E aí, pensando muito nisso, né, nessa questão de como a gente pode aprender a sentir a raiva, nós pensamos em deixar algumas dicas para vocês, né, de como regular essa emoção, de como aprender a sentir a raiva nas situações adversas que nós vivemos, né? Então, a primeira dica que a gente pensou em passar para vocês, quando a gente está numa situação de raiva, que a gente está puto num determinado momento, quando alguma coisa aconteceu, a gente fazer um pare, né? Fazer uma pausa. Fazer uma pausa para a gente tomar consciência do que está acontecendo, né? E fazer uma pausa para a gente dar conta dessa emoção, né? Dar conta da situação em que a gente está vivendo. Sim. Além desta, temos ainda a possibilidade de respirar fundo, né? Tomar um fôlego para que a gente possa dar uma resposta ou ter uma reação. Exatamente. A respiração, ela é uma âncora, né? Uma âncora que a cada momento que a gente vive, a gente tem esse recurso, né? A nossa respiração é uma ferramenta para a gente entrar em contato com o que de fato está acontecendo a cada momento, né? Então, dar uma respiração profunda, 2 se for necessário, né? Nessa situação em que a raiva, né, tá tomando conta do corpo, né? Outra coisa que a gente pensa ser importante é dar um tempo para perceber o que está acontecendo de fato nessa situação. O que de fato está acontecendo? Né? Será que eu estou presa em algum pensamento que eu estou tendo? Né? Com vários tipos de tons esses pensamentos, né? Acusando o outro, ou um pensamento em que você está duvidando de alguma coisa, né? Um pensamento que possa te tirar de fato da real situação que está acontecendo, né? E possa estar gerando essa raiva. Ou mesmo parar para ouvir se realmente está ouvindo aquilo que está chegando, se essa mensagem do outro está sendo ouvida de fato, né? Porque às vezes no momento de raiva nós podemos ouvir para mais e interpretar de uma forma que não é aquilo que está sendo comunicado. Exatamente. Então, o outro ponto que a gente passa para vocês, a quarta dica, seria tomar consciência disso, né? Do que está acontecendo e do que é importante para você naquele momento, né? Qual que é o seu valor nessa situação em que você está vivendo e que nesse momento você está sentindo raiva, né? Estar consciente do que é valoroso para você, o que você quer na sua vida naquele momento é importante para você não simplesmente reagir a essa emoção, né? E aí você pode talvez prejudicar uma relação com alguém, você pode ter uma postura que você não gostaria de ter, né? Então, por isso a consciência dos seus valores, do que é importante para você, é a nossa dica. A gente vê como precioso fazer isso, né? E por fim, depois que você respirou fundo, deu essa pausa, deu um tempo para perceber o que estava acontecendo naquele momento, tomar consciência do que é importante para você, você de fato agir com consciência, né? Então, emitir um comportamento de acordo com o que você percebe ser o mais assertivo nessa situação, né? Sentindo a raiva, né? E aí eu volto na pergunta do Vitor, né?
Então, essa postura que a gente tem de acordo com os nossos valores, né? E percebendo o que a gente quer para a nossa vida naquele momento, ela vai ser tomada, essa postura, sentindo raiva, né? Naquela situação que você está vivendo, né? Você está sentindo raiva, tem um porquê, né? E você agir de forma coerente com os seus valores não significa que a raiva não estará presente, ela vai estar lá. Provavelmente você vai estar com muita raiva, mas o comportamento de agir de forma coerente com o que você percebe ser importante, né? É algo a ter essa consciência para fazer isso, né? Com a raiva, né? A raiva não vai estar de lado para que você consiga fazer alguma coisa, né? É com a raiva que esse comportamento pode ser emitido, né? Então, sentir a raiva, aprender a sentir a raiva é estar com ela, né? Deixar a raiva com você e ao mesmo tempo fazer o que é importante para você. Que a todo momento a gente vai sentir emoções e a raiva é uma delas, né? E no momento em que estivermos sentindo raiva, a gente não precisa sair do caminho que a gente quer viver, deixar de ser quem a gente quer ser para reagir à raiva e fazer qualquer coisa que não seja coerente, que não tenha sentido para nós na nossa vida. A raiva é uma emoção importante como as outras, né? Como Exatamente. A alegria, como a tristeza. Então ela faz parte, né, das emoções. E pensando aqui, tem uma pergunta do Walter Antunes, como lidar com uma raiva descontrolada? Bom, nós já passamos por aqui. Está falando da intensidade da raiva, né? Passamos um pouquinho por esta pergunta, mas a intensidade, de acordo que vem essa intensidade, é perceber que é necessário dar uma controlada, né? Porque uma pessoa que não consegue fazer o controle da raiva, ela pode ter algumas consequências, né? Pode trazer alguns transtornos. Então, como lidar com essa raiva descontrolada? Exatamente, né? Então, como aprender a lidar com essa raiva? A gente percebe, Walter, que uma das coisas fundamentais é você estar consciente dessa raiva acontecendo em você, exatamente para não descontrolar o comportamento, né? Não sei o que significaria para você uma raiva descontrolada, porque a raiva, ela tá dentro de nós. É um sentimento, nós sentimos essa raiva. Então, é difícil para mim nesse momento entender o que seria essa raiva descontrolada. Mas uma raiva muito intensa em que nós estejamos sentindo, né, que ocupa grande parte do nosso corpo, né? Quando eu sinto raiva, a parte do meu tórax toda fica tomada com um calor muito intenso, né? Então, entender isso, o que acontece em nós, no nosso corpo, faz com que a gente se aproxime da raiva, inclusive da intensidade que nós sentimos ela, né? Se é uma raiva branda, se é uma raiva considerável ou se é uma raiva bastante intensa, né? E aí, pensando no descontrole, eu penso no descontrole do nosso comportamento, né? De fazermos alguma coisa descontrolada, alguma coisa a reagir a essa raiva que nós sentimos, de uma forma que a gente faça alguma coisa que não era o de fato que a gente queria fazer, né? Por exemplo, gritar, fazer um barraco, né? Brigar com alguém, ou agredir o outro, né? Então, esses comportamentos, acredito que possam estar nesse sentido. Pensando também que quando a pessoa não consegue lidar bem com a raiva, talvez seja necessário buscar a ajuda de um profissional, até mesmo para poder trabalhar as emoções, exatamente, inclusive a raiva. E aí eu pego um gancho, né, para deixar registrado uma coisa que eu acho muito importante, né, de nós construirmos essa ideia de buscarmos pelo autoconhecimento, de buscarmos por nos conhecer, de buscarmos por desenvolver habilidades. E isso são coisas que o psicólogo trabalha,
né? Então o gancho seria para confirmar que não necessariamente psicólogo trabalha com doido, né? Que é uma das máximas que é um tabu da psicologia, né? Psicologia para doido. E não é, né? A gente está falando de aprender a lidar com as emoções, né? A gente está falando de desenvolver habilidades para se portar de uma forma mais adequada socialmente, né? Então, deixo esse gancho aqui nesse vídeo pra gente. Vitor colocou pra gente: atividades físicas podem ser uma solução para amenizar esse sentimento? Perfeito, Vitor. A atividade física é uma excelente atividade para a gente trabalhar a nossa saúde, tanto física quanto mental, né? Então, a atividade física, ela nos ajuda a regular essas emoções, né? A todo momento que a gente está na atividade, a gente está tendo interações com o meio. E isso faz com que a gente sinta de uma forma diferente. Embora não seja o objetivo, é uma consequência, né? A gente, a cada momento, a gente sente as coisas e não necessariamente a cada momento é igual, né? O que a gente sente pode ser diferente. Então, quando a raiva surge, a gente não marca a hora para ela chegar. Ah, agora às 13 e... Quantas horas aí, amiga? 13h23. Eu marquei para sentir raiva e vou sentir raiva por 2 minutos, até 13h25 eu vou ficar com raiva. Então, é o máximo. Então, depois disso, eu não vou sentir raiva mais, né? Então, isso é uma coisa importante da gente perceber, né? Que o que acontece em nós, ele é passageiro, né? Passa. A gente não sabe a hora que a emoção vai chegar, a gente não sabe quanto tempo ela vai durar e a gente não sabe a hora que ela vai embora. Então, como é importante a gente estar atento a isso acontecendo em nós, e com certeza a atividade física é um exercício que pode nos ajudar a tomar consciência, né? Estar atento às nossas emoções, às nossas sensações fisiológicas que as emoções geram em nós, né? Estar atentos aos nossos pensamentos. Uma vazão também, né? De uma forma diferente, em que vai estar fazendo bem para a própria pessoa. A atividade física, ela é boa em todos os sentidos. Ela faz bem para as pessoas em todos os sentidos. Exatamente. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer todos vocês que participaram da nossa live. Eu gostaria de convidá-los, né, e de contar com vocês na próxima quarta-feira. A gente vai falar sobre mais uma emoção quarta-feira que vem. Então vai ser um imenso prazer e está sendo muito gostoso, né, Cleide? Estar aqui com vocês, batendo esse papo e falando sobre a importância das emoções e como a gente pode lidar com elas, sentir elas e ainda assim seguir esse caminho que é importante para nós, da gente realizar nossos sonhos, né? Agradecemos as perguntas de todos vocês e aguardamos vocês na próxima live, na quarta-feira que vem, às 13 horas. Então, tchauzinho, gente. Tchau, Um abraço.